todas as partes desses Brasis de um Brasil tão grande. Gente tão diferente, mas de essência tão igual. Gente que se sente perto por ter um só Senhor Jesus Cristo no coração. Gente que chora junto, mas que se alegra e canta no final. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Eita igreja abençoada, essa igreja de Jesus. Pode ser um churrasco, um chimarrão, carne de sol, um baião, macaxeira ou pinhão, tainha, dourado e tudo de feijão. Não importa a distância, nos unimos na mesa e partilhamos o mesmo pão. Somos igreja amada, família unida em uma só missão. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Eita igreja amada, igreja abençoada. Aleluia. Olá, eu sou o Ronaldo, sou coordenador nacional de adultos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E hoje, com muita alegria, estou aqui para apresentar este novo projeto da CNA, que é o Conhecendo a IPI, a Coordenadoria Nacional. Ela se propõe a usar esse espaço para apresentar a você, que já é membro da IPI, ou mesmo você que não conhece a IPI, para conhecer os departamentos internos, as autarquias, toda a estrutura da Igreja Nacional. A nossa igreja ela está desde 1903 presente aqui no Brasil e com presença em todo o território nacional, né? Então é uma igreja que tem a cara do nosso país e tem servido ao povo do nosso país, né? Como ficará claro aí nas edições mensais que teremos. Em cada uma delas estaremos apresentando aí um segmento da igreja, tá bom? Então, que você possa ser abençoado por esse documentário, né? Ele será feito em parceria com as lideranças de cada um dos departamentos, né, da igreja, dos ministérios, das secretarias. Então, que seja realmente um tempo de aprendizado, de conhecer a nós mesmos, né, e de podermos, assim, melhor servir ao Senhor, né? E a gente segue aí com a primeira edição, né, do Conhecendo a IPI, que vai tratar exatamente da Coordenadoria Nacional de Adultos, né? E os adultos na nossa igreja, a história do movimento leigo dos adultos na nossa igreja, do povo de Deus, né, ela se confunde com a história da própria igreja, né? Como vocês verão, desde os primeiros anos de caminhada enquanto denominação, os adultos da nossa igreja marcaram presença, né, começando ali com as senhoras, que foram as primeiras a se organizarem, depois juventude, os homens, sempre trabalhando muito, né? Então a nossa satisfação em poder hoje continuar, né, desenvolvendo esse trabalho que tem sido bênção na vida do nosso país, na vida da nossa igreja. Vamos ter depoimentos aí de vários irmãos que serviram durante um determinado período, vamos ter relatos históricos e vamos também apresentar aí a estrutura atual da CNA. Então que você possa
acompanhar, né? Então, possivelmente a gente vai ter outras edições aí para voltar a falar de momentos específicos da história do movimento dos adultos, né, no passado e desde 1987. A gente segue unidos, homens e mulheres, adultos, trabalhando juntos na Coordenadoria Nacional, nas coordenadorias regionais e nas coordenadorias locais de adultos. Que Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês, né, e que vocês gostem desse documentário aí. Um grande abraço. Olá, eu sou a presbítera Eleni Rangel. A atuação das chamadas forças leigas na EPI do Brasil tem tido grande importância para a realização da obra missionária e evangelizadora da Igreja, bem como para o desenvolvimento e edificação dos seus membros ao longo de toda a história. A juventude, naqueles dias, referida como mocidade, foi o primeiro segmento a se organizar. O reverendo Eduardo Pereira de Magalhães, nomeado pelo Sínodo Independente em 1934 e inspirado pelo primeiro Concílio Internacional da Juventude Evangélica, realizada no Rio de Janeiro em 1932, recebeu a tarefa de organizar a Mocidade Presbiteriana Independente, que já em 1937 organizava a Federação da Mocidade Independente com 1.500 membros e 53 sociedades locais. Após o evento, conhecido em nossa história como crise doutrinária, a Igreja precisava iniciar a tarefa de reestruturação. Com a falta de pastores para os campos, a organização do trabalho do povo de Deus, os chamados leigos, foi fundamental para a recuperação da Igreja após a crise pela qual passara. Homens e mulheres também se organizavam em sociedades. Os homens, naqueles dias, denominados Sociedade Varonil, e as mulheres, Sociedade Auxiliadora de Senhoras, a SAS. E já em 1948 era organizada a Federação dos Varonis e a Federação das Senhoras, a qual já contava com 147 sociedades e 4.000 sócias arroladas. Infelizmente, temos poucos registros sobre o trabalho desenvolvido pelos homens através das sociedades de varonis e sua federação. Embora as mulheres não fizessem parte das instâncias decisórias da EPI do Brasil por muito tempo, e ainda hoje seja ainda muito restrita essa participação, isso nunca impediu que realizassem um trabalho profícuo e de grande valor para o fortalecimento e desenvolvimento da Igreja, seja provendo estudos bíblicos e devocionais, seja orientando quanto ao ensino e educação de crianças e adolescentes na Igreja e no lar, tarefa que sempre foi realizada principalmente pelas mulheres, bem como na realização de campanhas e projetos de assistência social, tendo como alvos os órfãos de Betel, por exemplo, e os estudantes dos seminários e outras obras assistenciais. Esse trabalho, sempre marcado pela criatividade, competência e organização das mulheres, já em agosto de 1967, ao final do primeiro Congresso Nacional de Senhoras da EPI do Brasil, em São Paulo, onde 21 federações se fizeram representar, contava com 230 sociedades organizadas em igrejas locais e mais de 5.000 sócias arroladas. A revista Alvorada, Hoje Vida e Caminho, cujo primeiro número foi publicado em 3 de fevereiro de 68, foi importante veículo de comunicação entre as mulheres da EPI do Brasil, divulgando seu trabalho em todo o território nacional, como também proporcionando subsídios para suas ações. A Confederação de Senhoras reunia as federações e, através de congressos regionais, estimulava a organização do trabalho das sociedades em todo o país, criando lideranças para atividades como ação social, missionária, crescimento espiritual, ações para jovens e para senhoras. Essa estrutura organizacional, que contava com a Sociedade Varonil e a Sociedade Auxiliadora de Senhoras, perdurou até o final dos anos 80, mais precisamente 1987, quando as sociedades foram substituídas pela Coordenadoria Nacional de Adultos, que uniu homens e mulheres trabalhando juntos no propósito comum de servir ao Senhor. Em 1943, por ocasião das celebrações dos 40 anos de organização da EPI do Brasil,
a Comissão de Educação e Atividades Leigas da Igreja, conhecida como CERAL, propôs o tema Conhece a Tua Igreja, que pretendia ajudar as pessoas que estavam nas igrejas locais a conhecerem melhor as diferentes organizações e instâncias da Igreja Nacional. O objetivo era resgatar as bases históricas e teológicas da origem da IPI do Brasil, bem como promover um genuíno reavivamento espiritual, nas palavras do reverendo Eduardo Galasso Faria, em texto do primeiro caderno do centenário de O Estandarte. Ao pensar brevemente sobre a história da ação do povo de Deus na IPI do Brasil, é interessante notar como, apesar das limitações e dificuldades do seu tempo, aqueles homens e mulheres conseguiram otimizar seus esforços e realizar um trabalho tão relevante que ecoa até nossos dias. Hoje, temos dificuldades e desafios diferentes, mas também temos à nossa disposição recursos de comunicação inimagináveis naquela época. Precisamos, assim como nossos irmãos e irmãs do passado, pedir a direção do Senhor e usar nossa criatividade e dons para servi-lo na seara. Essa iniciativa da CNA também tem o propósito de resgatar parte da história de nossa amada Igreja, valorizando o legado que tantos homens e mulheres nos deixaram, dedicando suas vidas à obra do Senhor na IPI do Brasil, e nos animar a seguir inspirados pelo Espírito Santo, dedicando nossos dons e talentos a essa obra que não é nossa, mas para a qual temos sido chamados e chamadas. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos realizando o nosso primeiro documentário, Conhecendo a IPI do Brasil. E hoje nós vamos estar falando um pouco da trajetória da Varonil, SAS e Coordenadoria Nacional de Adultos. Faremos isso em duas partes. Hoje é a primeira e o próximo sábado ficará a segunda parte. Como nós ouvimos a presbítera Eleni nos relatou, o movimento da IPI do Brasil começou com a mocidade, fazendo seus encontros de lideranças e congressos. Tiveram uma campanha de evangelização onde reuniram mais de 1.500 jovens e adultos em São Paulo. Começaram a se reunir em congressos e um dos slogans era O Brasil para Cristo. E esses jovens da década de 30, 40, 50 se tornaram lideranças da SAS e Varonil na década de 60, 70 e 80. A presidente da SAS, a Raquel Enz Ribeiro de Mello, escreveu um documentário num caderno do Estandarte em comemoração aos 100 anos da IPI, um caderno chamado Eco. E nesses cadernos tem muita coisa falando sobre trabalhos de adulto da SAS, trabalhos de secretaria de evangelização, um pouco da história da igreja. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da história da IPI do Brasil, você pode entrar na ipidobrasil.org, você vai conseguir baixar o estandartes, estão todos digitalizados. Você vai ver que linda que é a nossa história, a história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Uma oração que foi relatada pela Raquel no final de um congresso. Ela diz assim: Querido Senhor da Senhora, nós, mulheres presbiterianas independentes, levantamos em uníssimos nossas vozes nessa prece de gratidão pelo teu grande amor para conosco. Somos-te agradecidas pelo alto privilégio que nos concede de trabalhar na tua seara como servidoras do bem neste mundo endurecido pelo mal, do amor nos corações emagrecido pelo ódio e do perdão nas almas dominado pelo pecado. Em nome de Cristo nós te agradecemos. Amém. Assim oraram nossas irmãs
ao término do primeiro Congresso de Senhoras da IPI do Brasil, em agosto de 1967. Foram 21 federações oficiais fizeram presente em São Paulo, através de delegadas oficiais. O número das senhoras atuando como sócias ativas era de 230 sociedades auxiliadoras e ultrapassava a casa de 5.000 sócias. Os congressos realizados de cada 2 anos, começou em 67 e até 84, foram extraordinários pela presença de irmãs, pastores, líderes, pregadores oficiais, com programas bem elaborados, servindo de inspiração à caminhada e à seara presbiteriana independente. O primeiro realizado foi, então, em São Paulo, que elegeu a diretoria, que atuou para o biênio de 67 a 69, a doutora Maria Clemência Damião. O segundo foi no Instituto José Manuel da Conceição, em Jandira. Elegeu como presidente Heloína Lopes Correia, 70 a 71. O terceiro foi aqui em Londrina, que teve como presidente Odete Ferreira de Barros Lima, de 72 a 73. O quarto congresso aconteceu em Anápolis e foi eleita a presidente Elci Rosa dos Reis, por mandato de 74 e 75. O quinto foi realizado em Sorocaba e teve como presidente Alice Pereira do Amaral Camargo, 76 a 77. No sexto congresso em Curitiba, foi eleita Isva Ruth Xavier, 78 a 81. A presidente eleita no sétimo congresso de Recife foi Raquel Ense Ribeiro, 81 a 84. E o oitavo congresso aconteceu em São Bernardo do Campo. Foi eleito o último congresso da SAS, tendo sido eleita Miriam Monteiro Púcio, que permaneceu no cargo até 87. Nesse período de 86 a 87, juntamente com Miriam e o presbítero Francisco de Almeida, já estávamos acertando a questão da Varonils e SAS se juntarem e se tornar a Coordenadoria Nacional de Adulto. Então nós vamos ver alguns relatos dessa história. Olá, eu sou o reverendo José Roberto, pastor titular da 6ª Igreja Presbiteriana Independente no Jardim Leonor, em Londrina, e fui convidado pela irmã Laudiceia, da CNA, para ler um texto escrito pelo presbítero Francisco de Almeida, onde ele relata conhecendo a IPI do Brasil. O histórico, 1986 e 1987. Fui eleito presidente da Confederação Nacional dos Varonis em 1986, na 3ª IPI de São Paulo. O tema do 7º Congresso Nacional de Varonis foi Varonis em Missão, rumo a 2003. Logo após a eleição, contatei a liderança nacional da SAS, Sociedade Auxiliadora de Senhoras, presidida pela professora Miriam Monteiro Púcio. Juntos, iniciamos um processo de união das SAS com a sociedade varonis. Após algumas reuniões das duas diretorias, chegamos à conclusão que iríamos trabalhar em sintonia com a direção da Igreja Nacional dentro do projeto 2003. O presidente do Supremo Concílio, reverendo Abival Pires da Silveira, o secretário executivo, reverendo Assir Pereira, e todos os diretores dos dois segmentos, SAS e Varonis, preparamos, junto com a CAL, Comissão de Atividades Leigas, o primeiro simpósio das forças leigas da IPI do Brasil. Todos foram unânimes em admitir que o sistema necessitava de reformas e atualizações para responder aos desafios do projeto 2003. Imediatamente, com determinação,
coragem e fé, começamos a caminhada. Precisávamos inicialmente conhecer o perfil da Igreja Nacional. Resolvemos elaborar um questionário que foi enviado a todas as igrejas. Uma comissão trabalhou com os subsídios fornecidos na elaboração do mapeamento da nossa realidade. Depois de avaliações e análises criteriosas, concluímos que precisávamos ter coragem de proceder às reformas ou caminharíamos para o caos. Convidamos todos os presidentes de federações varonis, senhoras e os umpistas para um encontro a fim de conhecer e discutir e aprovar os itens do questionário e encaminhá-los às igrejas locais. A fase mais difícil foi a análise dos questionários recebidos e a elaboração do anteprojeto da reforma. Descobrimos a seguinte realidade. Primeira, existem 2 tipos de realidades nas igrejas, as dos grandes centros urbanos e a das igrejas tipicamente interioranas. Segunda, a clientela é heterogênea, portanto, o trabalho deve oferecer opções conforme a realidade e potencialidade de cada igreja. Há necessidade de despertar no líder local e regional o espírito criativo com sensibilidade e visão. Terceira, existem imensos abismos entre as sociedades locais, as federações e a confederação, tornando impraticável o trabalho na vigente estrutura. Quarto, há um clamor geral quanto à falta de apoio financeiro ao trabalho leigo. Quinta, há verdadeira aversão aos nomes varonis, sociedade de senhoras e principalmente leigos, sendo necessário que crie uma nova nomenclatura. Sexto, o descrédito da liderança é uma realidade. Temos falta de pessoas preparadas e capacitadas para assumirem cargos na igreja. Sétimo, a falta de motivação tem causado descrença no trabalho, pois ninguém quer assumir compromissos, mas apenas participar da escola dominical e dos cultos. Oitavo, existe diversificação no ministério clerical. Possuímos igrejas locais que vivem o regime congregacional, chegando a classificar o trabalho leigo como um para-eclesiástico e dificultando o trabalho leigo. Nona, os resultados dos congressos são nulos, servem apenas para o preenchimento de cargos. Há acentuada negligência no trabalho com os adolescentes e universitários. Há uma necessidade urgente de um trabalho específico com esses 2 importantes segmentos. O documento que deveria chegar ao Supremo Concílio seria fruto da análise desse perfil da nossa igreja. Foi preparado com muito entusiasmo o primeiro simpósio, realizado de 23 a 26 de 7 de 1986 no acampamento Village, Santa Mônica, em São Paulo, com a presença dos líderes varonis, das senhoras e do umpismo e das federações Araraquense, Assis, Bandeirantes, Botucatu, Brasil Central, Campinas, Ipiranga, Leste, Londrina, Mato Grosso, Norte, Leste de São Paulo, Osasco, Paulistano, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Minas, Sul do Paraná, Vale do Paraíba e Votorantim, com 97 representantes. O reverendo Abival proferiu uma palestra sobre fundamentos bíblicos para um ministério eficiente da igreja. A comissão organizadora ficou assim constituída: presbíteros Francisco de Almeida, o relator, Josué Pacheco Lima, Silvestre Carlos Caçulino, Odilon Câmara Marques Pereira, Paulo Pereira Nogueira,
Vitor Marcos Hansen, Nilson Zanella, Adalto Leme dos Santos, professora Miriam Monteiro Púcio, doutora Arlete Madureira, doutor Jorge Mantuan e a professora Isva Ruth dos Santos Xavier. Tal comissão preparou uma minuta do anteprojeto Ministério de Forças Leigas da IPI do Brasil. Foram constituídos 10 subcomissões para o estudo, discussão e apresentação de alterações ao projeto, lideradas por Vânia Lucas, Iaci do Vale Pereira Nogueira, Umbelina Bolonha, Walter Signorin, Antônio Lucatelli, Érica Marques Ribeiro, Edson Frederico, Videte Borges dos Santos, Nilda Jansen e Derli Camargo de Almeida. O Supremo Concílio, reunido de 25 a 29 de 1 de 1987 em São Paulo, criou a Secretaria Nacional de Forças Leigas e, a pedido das bases, redimensionou o Ministério Leigo, ficando a comissão executiva incumbida de proceder à regulamentação do projeto. Foram elaborados os regulamentos das coordenadorias das forças leigas e o Estatuto Nacional do Umpismo. A Comissão Executiva do Supremo Concílio recomendou aos sínodos e aos presbitérios segmentos das forças leigas em todos os níveis e que acatassem a implantação do projeto das forças leigas. Sou o reverendo Írcio de Oliveira Guimarães, pastor jubilado da IPI do Brasil. Um pouco de história. Tive o privilégio de, por algum tempo, acompanhar as atividades leigas de nossa igreja durante a fase de transição das confederações de senhoras e de varonis para um novo modelo de trabalhos dos adultos da nossa igreja. Era eu, então, membro da diretoria da IPI do Brasil, secretário de Forças Leigas e membro da Comissão de Planejamento da Igreja. Digo privilégio porque me foi gratificante perceber o entusiasmo das lideranças na busca de novas formas e iniciativas que envolvessem homens e mulheres em atividades conjuntas. Característica marcante que notei foi o denodo no trabalho realizado. Foi um período de grande esforço e intensa atividade. O objetivo era conhecer a realidade do trabalho leigo das igrejas de cada região e receber suas sugestões e críticas. Questionários foram elaborados e enviados às igrejas, no sentido de adequar melhor e sob novas formas os trabalhos das forças leigas. Com o retorno dos questionários, resolveu-se pela fusão das duas confederações. Passos foram dados. Quanto esforço das equipes de trabalho! A tarefa parecia ser interminável, mas pouco a pouco os alvos iam sendo alcançados. Cansaço, sim. Enfado, não. Esmorecimento, nem pensar. Encontros, alegrias, risadas e até choro. As opiniões eram muitas vezes diversas, contraditórias, mas as soluções conjuntas, por fim, surgiam num esforço comum de fazer dar certo. E nas despedidas de cada reunião aconteciam os abraços, rostos felizes e até a próxima
diziam: após todo esse trabalho, a proposta de fusão das duas confederações foi encaminhada à apreciação da Comissão Executiva da Igreja com vistas à sua aprovação. E então aconteceu. Em 29 de janeiro de 1987, nasceu a Coordenadoria Nacional de Adultos, a CNA. Casais unidos, mãos entrelaçadas, um ânimo novo. Agora poderiam participar juntos de reuniões, elaborar projetos e, como família, engrandecer o Senhor. Foi a partir do trabalho dos adultos, já constituído em um só corpo diretivo, tendo um homem e uma mulher como seus coordenadores nacionais. Aconteceram então novas e ricas experiências, sempre buscando estimular a união nas diferentes regiões do nosso país, cada uma delas com sua própria compreensão da força do laicato da Igreja, sempre com o propósito de engrandecer o nome do Deus Altíssimo. Dou graças ao Senhor pelo trabalho que tem sido desenvolvido pela Coordenadoria Nacional de Adultos, que busca, em um tempo de rápidas mudanças e de muitos desafios, promover o reino de Deus nesta terra sofrida em que vivemos. Deus nos abençoe. Vamos continuar falando sobre a história, trajetória de Varonil, SAS e Coordenadoria Nacional de Adultos. Um dos trabalhos também realizado pelas mulheres foi a criação da revista Alvorada. Em 1968, a presidente doutora Maria Clemência Damião, que foi a primeira presidente da SAS, convidou o reverendo Francisco de Moraes, secretário presbiterial da Federação do Ipiranga, para ser responsável pela publicação de um boletim comemorativo e de boletins mensais que, mimeografados, seriam distribuídos pelas federações. O reverendo Francisco, confiante e entusiasmado com o trabalho feminino, sugeriu que, no lugar de um simples boletim, nascesse uma revista imprensa, que se tornou órgão oficial da Confederação. Em um concurso para a escolha do nome da nova revista, foi vencedora a sugestão da irmã Jaci Terra Alves, da SAS de Santos, São Paulo. O primeiro número da revista Alvorada foi publicado em 3 de fevereiro de 1968 e por décadas encantou a Igreja Nacional. Em 1968, sua tiragem foi de 4.000 exemplares. Em 69, 5.000. Em 1970, sua grande aceitação possibilitou uma tiragem de 10.000 exemplares. Com o objetivo de servir à causa do Mestre, seu lema estava na capa: consolidar para realizar, nós temos esta missão. Sua equipe era composta pelo reverendo Daily Rezende França, presidente do Supremo Concílio e pastor da primeira IPI de São Paulo, assessor da comunicação de imprensa e comunicação da IPI do Brasil. Reverendo Rubens Sinta Damião, seu diretor, e também vice-presidente do Supremo Concílio. Isolina Magalhães Venosa, redatora responsável. Reverendo Francisco de Moraes, diretor tesoureiro e revisor. Professora Sueli Maria Carneiro de Moraes, secretária. Doutora Ilbia Jansen Sintra Damião e Ruth Moura França, redatoras. Cumprindo a missão, Alvorada se faz grande, contando com 20.000 assinantes em 1978. Em suas páginas inspiradoras, artigos
poemas, poesias foram escritas por ilustres pastores, senhoras da fé. Quantas sugestões de programas, poesia, acrósticos, dramatização e cânticos refletia o amor pela Igreja e pelo reino de Deus. Orientações quanto a missões, ação social, vida espiritual, que era oração, leituras bíblicas, culto doméstico, escola dominical, vocações para o seminário estavam sempre na pauta. Com que alegria era aguardados os seus números. Na Sociedade de Senhoras Alvorada, inspirou, informou, orientou, uniu em uma só família dezenas de milhares de filhos do grande rei, fazendo nascer e frutificar em seus corações um só desejo: servir a Cristo. A nossa eleição para coordenadores nacionais ocorreu quando da realização do 4º Congresso Nacional, realizado na nossa igreja de Lusiânia, em Goiás, de 29 de outubro a 1º de novembro de 1994. E aquele congresso teve como tema Por uma Igreja Apaixonada. E o lema da coordenadoria de adultos era Unidos para servir ao Senhor. Os coordenadores na ocasião eram o presbítero Lindenberg da Silva Pereira, de saudosa memória, e sua mulher, a diaconisa Ditinha Monteiro da Silva Pereira. Ali, então, iniciou-se a nossa caminhada na coordenadoria. Fomos eleitos, eu e a minha querida mulher Iaci do Vale Pereira Nogueira, que o Senhor chamou para estar com ele no dia 25 de janeiro de 2018. Na nossa gestão, nós tivemos a oportunidade de promover alguns eventos. E eu quero mencionar os encontros nacionais de coordenadores regionais, que foi realizado na cidade de Campinas e com hospedagem no Lar Luterano Belém, nos dias 28 e 29 de março de 1998. Anteriormente, nos dias 13 e 14 de janeiro de 1996, tivemos também um encontro nacional de coordenadores regionais, tendo por local as dependências do Seminário Presbiteriano do Sul, também na cidade de Campinas. E nesse encontro foi lançado o caderno motivador da Confederação Nacional de Adultos, com a presença de 19 presbitérios da nossa igreja. Durante a nossa gestão, tivemos a realização de um congresso nacional que foi realizado na primeira igreja nossa em Londrina. Esse foi o 4º Congresso Nacional
de 18 a 21 de julho de 1996. Depois, em novembro de 1998, tivemos a realização do 6º Congresso Nacional na cidade de Serra Negra, no Hotel Vale do Sol. Este foi o congresso com maior presença de delegados. Foram 738 inscritos, 12 estados representados e 36 presbitérios também representados. E nesse congresso de Serra Negra, nós encerramos o nosso mandato como coordenadores. Tivemos a eleição daqueles que nos sucederam. Esse congresso, então, marcou a sua presença na história da nossa igreja, não somente pelo número de participantes, mas porque ficou comprovado que foi uma decisão muito certa de unificar os adultos da igreja para a realização da obra do Senhor. No começo, quando foi feita a reestruturação do trabalho leigo, houve uma resistência muito forte para não acontecer essa divisão de homens e mulheres entre, como era antes, senhoras de um lado, varonis de outro. E nesse congresso já pudemos sentir que a decisão estava certa e a igreja estava caminhando. O trabalho na Coordenadoria Nacional de Adultos não é fácil de ser realizado. A extensão territorial do nosso país é muito grande e poder estar presente em todo o nosso território, estimulando as coordenadorias, participando dos encontros regionais, era praticamente um trabalho muito árduo e que exigiria muita disponibilidade de tempo, o que é muito difícil, como continua sendo nos dias de hoje. A Coordenadoria Nacional, ela acompanha, estimula, dá ideias e sugestões para a realização das ações em âmbito local e regional. Esta é a principal atividade que a coordenadoria deve desenvolver. E quando esse trabalho é realizado com bastante eficiência, os resultados são os melhores possíveis. Irmãos e irmãs, quantos relatos, quanta inspiração e amor pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nos ajudem a contar essa história, contar um pouquinho mais da história da IPI do Brasil, nos fornecendo material, fotos da SAS, Varonil e Coordenadoria, da CNA. E envie para o nosso e-mail, ipibcna@gmail.com. Também, se você quiser escanear ou enviar para o endereço do Darli Alves, que nós vamos encaminhar para a Comissão de História e Museu. Essa comissão está como relator o reverendo Heber Ferreira Silveira Lima, e a comissão tem a finalidade de organizar e instalar o Museu e Arquivo Histórico da IPIB, bem como incentivar a preservação da memória da nossa igreja.
produzir e disponibilizar textos sobre a história da IPI e escrever e publicar obras a respeito da evolução histórica de nossa igreja. Então, anote o e-mail ipibcna@gmail.com ou no endereço do Darli Alves, que aparece aqui embaixo, para você nos doar as suas fotos ou material. Como material, nós temos também do Congresso de Recife, que a minha mãe participou, e ela ganhou esse prato a todas as SAS, né, tiveram essa lembrança. Isso aqui foi em 81, em Recife. Então, o que você tiver, envie para nós. E nós vamos continuar contando a nossa história no próximo sábado, dia 17, ok? Espero você lá, que será a segunda parte da trajetória SAS, Varonil e CNA. Abraço.